Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 7 de junho e ontem, 6 de junho, nós comemoramos aqui na França os 80 anos do D-Day, no dia em que os aliados desembarcaram na Normandia e para pôr um fim à tirania nazista aqui na Europa. Um dia de libertação, de liberação, e todos os dias são dias de liberação para nós, porque nós pertencemos ao Cristo. Lucas capítulo 14, verso 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus vai utilizar em Lucas capítulo 14, 3 vezes esta fórmula, não pode ser meu discípulo. E essa aqui é a última. E nesta última aqui, a gente vai falar das outras duas, que a gente já falou durante essa semana, mas vamos voltar a falar delas nesta sexta-feira, final de semana, da mesma forma. De que forma? Na verdade, Jesus está contando duas parábolas aqui: a parábola da construção e a parábola da guerra. Um rei quer partir, quer invadir um outro país, quer entrar em guerra com outro país, quer se defender de um outro país, e ele vai ter que considerar se ele pode, ou seja, se ele tem número de pessoas suficiente, se ele tem armas suficientes. O homem que vai construir uma torre, ele precisa saber se ele tem pedras suficientes, se tem cimento suficiente, se tem trabalhadores suficientes. Porque se ele começar e não terminar a torre, as pessoas vão rir dele. E Jesus está dizendo da mesma forma. O que essas duas histórias têm em comum? Eu creio que o que essas histórias têm em comum é o fato do rei e daquele homem terem que considerar, analisar. Considere, aliás, Paulo utiliza essa palavra em Romanos capítulo 6, e em Romanos capítulo 6 quer dizer calcular. Eu creio que aqui também a ideia seria essa de calcular. Calcule bem. Você vai ter que renunciar a você mesmo, como ele vai dizer. A sua própria vida, às vezes. E a sua vida emocional, por exemplo, sua vida interior, para seguir a Cristo. Porque o seu ego não quer Cristo. É por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20, eu fui crucificado com Cristo, não mais eu vivo. E em Gálatas capítulo 6, Paulo diz aos romanos, e a todos os que quiserem ler e ouvir esse texto, que Deus nos batizou, nos colocou, nos identificou com a cruz de Cristo, com o túmulo de Cristo, com a ressurreição de Cristo. Tudo isso está escrito em Romanos capítulo 6. Ou seja, nós já fomos crucificados com Cristo, mas no tempo e no espaço precisamos tomar essa decisão. Não existe coisa pior do que crente corrupto. Na verdade, o crente corrupto e mentiroso nem é discípulo de Jesus. Como que você pode ser discípulo de Jesus e ser corrupto? O mundo está cheio de corrupção. E a palavra corrupção vem da palavra podridão, quer dizer podridão. O mundo está cheio de podridão, mas não o discípulo de Cristo Jesus. Nós temos que renunciar, ele diz, a tudo que nós possuímos. Calcule que você tem que renunciar. E ele vai falar, utilizar a mesma fórmula no verso 26 e no verso 27 de Lucas, capítulo 14. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, ele não está dizendo amar o Pai, que amar o Pai é ruim. Amar o Pai mais do que a Jesus. Se você ama Jesus mais do que tudo, você ama todo mundo como Jesus ama. Agora, se você ama mais o que você possede, mais a sua família, mais o seu país do que a Jesus, você não tem como amar realmente a sua família. O amor de Deus é perfeito. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você vai amar o seu pai e a sua mãe. E ele, no final do verso 26, ele diz: não pode ser meu discípulo. Se você colocar qualquer coisa antes de Deus, você não tem como ser discípulo de Jesus. Porque você vai viver uma vida dividida. E não é bom estar dividido. No verso 27, onde ele também utiliza a mesma fórmula, está escrito: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E a gente explicou na meditação do dia 6 que carregar a cruz aqui é uma coisa definitiva. Quando alguém carregava, quando Jesus fala isso, as pessoas que estão ali sabem do que Jesus está falando. Porque eles veem todo tempo, todo dia, possivelmente, pessoas serem crucificadas pelos romanos. E a pessoa, ao ser crucificada, carregava a barra horizontal nas costas. Quando alguém, um habitante de Jerusalém ou de outra região, visse alguém carregando uma cruz, sabia que ele ia ser crucificado. Ou seja, quando você se envolve com Cristo, tem que ser para a vida toda. Você vai morrer. Já fui crucificado. Em Gálatas, desculpa, não sei por que estou falando de Romanos, em Gálatas, Paulo vai dizer, em Gálatas 2, 20, que ele tinha sido crucificado com Cristo. Não era ele mais que vivia, Cristo que vivia nele.
Em Romanos, voltando a Romanos, em Romanos capítulo 6, ele diz que nós fomos batizados, mergulhados, identificados com a morte de Cristo na cruz. Porém, no final de Gálatas, Paulo diz que nós temos que crucificar nossa carne. Jesus já nos crucificou, nós temos que diariamente permitir que ele continue crucificando. Como eu falei no início, crente corrupto não existe coisa pior. Possivelmente nem crente, né? Gente que mente, que engana, que utiliza o evangelho para enganar. Não o evangelho de Cristo, mas um evangelho criado por eles mesmos. Há muita igreja por aí que está pregando o evangelho da igreja, não o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho da denominação, não o evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus é uma mensagem eterna que tem que ser recebida pela fé e é nos dada pela graça de Deus. Agora, quando você se envolve com Deus, você vai ter que tirar muita coisa da sua mochila. Eu estava meditando hoje numa reunião da missão da UEC aqui na França, no Zoom, né? Porque nós estamos em regiões diferentes da França, e hoje eu estava trazendo a meditação, e eu lembrei, falei com aqueles irmãos e irmãs missionários de vários países do mundo, que quando a gente caminhou na Espanha, este ano, em abril, todos os anos a gente organiza caminhadas na Espanha, eu estava falando sobre a importância de carregarmos, de termos na nossa mochila o peso certo. A gente geralmente aprende que para uma mulher, dependendo do peso e do tamanho dela, não mais de 7 quilos. E para o homem, não mais de 9 quilos. Dependendo do peso e do tamanho, pode ser até menos. Por quê? Porque com o tempo, aquela mochila que você está levando de 20 quilos vai dobrar de peso, 40 quilos. Então, todas aquelas tradições mortas e inúteis, pecado a gente nem precisa dizer nada, né? Porque o salário do pecado é a morte. Mas muitas das vezes a gente carrega outras coisas, como em Hebreus capítulo 12, a pessoa que escreveu Hebreus está falando que a gente tem que jogar fora o pecado, mas também o fardo, aquelas coisas pesadas que a gente carrega, que não servem para nada. Então, se você quiser ser discípulo de Jesus, você tem que deixar o Espírito Santo esvaziar a sua mochila. Você está carregando uma mochila muito pesada, cheia de religiosidade, de coisas horríveis que você aprendeu, inclusive, no mundo que você não deixou, ou que você até aprendeu na igreja, e que não é bom. Se não estiver de acordo com aquilo que está escrito no Evangelho, jogue fora. Que Deus tenha misericórdia de nós.